Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica aqui do YouTube de processo penal. Eu sou a professora Maiara, professora de Direito Processual Penal aqui do Vale Concurso, e hoje eu vim trazer um tema muito importante para a sua prova de Direito Processual Penal, que é o inquérito policial. Inquérito policial, né, que sempre cai aí nos concursos públicos, assunto muito cobrado e é um tema que particularmente eu gosto muito de estudar, né, de trabalhar, porque é um tema interessante, a maioria dos alunos gostam, tá? Antes de mais nada, né, convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para serem notificados, né, deixarem o seu like aqui no vídeo, é importante, né, o seu like para que a gente dê continuidade, dê sequência aí nesse trabalho, disponibilizar conteúdo de qualidade aqui no YouTube para vocês, ok? Para a galera aí que está se preparando, né, para a prova da Polícia Militar de Minas Gerais, eu tenho essa super dica aqui, que é essa apostila, tá? Essa apostila que completa com conteúdo, né, e também com questões para você que vem buscando aí sua aprovação nessa instituição, né, na gloriosa aí Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Então, se você quiser adquirir, entre no site do Vale Concurso, também tem os canais de atendimento, tá? Então, é uma apostila muito completa, com todas as matérias aí que são, né, cobradas, que foram cobradas nos anos anteriores. O edital está prestes a sair, então, sugiro que vocês não deixem, tá, o edital ser publicado primeiro, para depois começarem a estudar. Isso atrasa muito o estudo de vocês, ok? Temos também a assinatura anual, galera. Assinatura anual com acesso aí, né, a todo o conteúdo que o Vale Concurso disponibiliza, né, para vários concursos Brasil afora, tá? Então, se você se interessou, entra no site ou chame aí, né, o pessoal do canal de atendimento, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o nosso tema, inquérito policial. Na tela aí para vocês, o meu Instagram, né? Caso tenha alguma dúvida, né, pode ficar à vontade para mandar por lá, que é o nosso meio aí, nosso canal de comunicação. Vamos começar aqui com o conceito de inquérito policial. Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar de inquérito, mas às vezes não sabe do que se trata, não sabe o que é o inquérito policial. Pois bem, olha só, o inquérito ele é um procedimento administrativo, vamos ler e depois vamos entender, né, esmiuçar esse conceito aqui, ó. Ele é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia de modo a se colher todos os possíveis pontos de vista do fato, devidamente respeitados os direitos fundamentais dos afetados pela investigação, confirmando ou não a autoria e a materialidade. Então, a primeira observação que a gente faz aqui, pessoal, é que o inquérito, ele é um procedimento, ele não é processo. Então, ó, o inquérito policial, ele é o quê? Procedimento. Procedimento administrativo. Ele não é processo. Por quê? Porque não tem partes e não há ali imposição de nenhuma sanção, de nenhuma penalidade, né, ao final do inquérito policial. Ele é presidido pela autoridade policial. Autoridade policial aqui é sinônimo, tá, de delegado de polícia. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Somente ele tem essa atribuição. O Ministério Público, ele não preside, tá? O meio do Ministério Público não preside inquérito policial. Inquérito policial é privativo aí do delegado de polícia. E é um conjunto, né, de diligências, são investigações que são realizadas de acordo com cada caso concreto. Então, ali, cada crime, né, nós vamos ter uma linha de investigação. Então, essa investigação, esse conjunto de diligências é que formam o inquérito policial. Então, o inquérito, ele tem como objetivo apurar a autoria, quem foi o autor, e a materialidade, qual foi o crime praticado, tá certo? Então, é um procedimento, ele é administrativo, ele é presidido pelo delegado de polícia e ele tem como finalidade a apuração da autoria e da materialidade do fato.
A natureza jurídica, né, do inquérito é um procedimento administrativo, ele não é judicial, ele não é processo, né, porque não resulta em imposição de sanções. Ele possui duas funções. Então, o IP, né, o inquérito policial, ele tem uma dupla função. Primeiro, é uma função preservadora, tá? Que visa o quê? Evitar a instauração de um processo penal temerário, sem fundamento, preservando ali a imagem do investigado, já que ele pode ser ou não responsável pela infração. Porque, pessoal, se não fosse o inquérito, nós poderíamos ter ações penais sem fundamento, tá? Ações penais que nós chamamos de temerárias. Não tem uma investigação. Tudo bem que o inquérito ele tem como uma das suas características o fato dele ser dispensável. Nem sempre nós vamos ter uma ação penal em que houve um inquérito anteriormente, mas a maioria das vezes nós teremos sim um inquérito. Então, preserva também a imagem desse investigado, já que ao final do inquérito pode-se chegar à conclusão de que ele não foi o responsável, né, com as investigações ali, pode chegar-se à conclusão de que ele não foi responsável pela infração, ou até mesmo que essa infração não ocorreu, porque imagina se fosse só com base na palavra, igual nós já tivemos ali um exemplo aqui, né, de um jogador de futebol que foi acusado de estupro, um jogador de futebol famoso acusado de estupro, né? E houve ali uma investigação e ao final chegou-se à conclusão de que não havia provas suficientes, né, que embasassem uma ação penal. Tá certo? Então ele tem essa função aí preservadora. Nós temos também a função preparatória, por quê? Porque ele vai formar a opinião do titular da ação penal, né? Seja o Ministério Público no caso das ações penais públicas, ou seja o ofendido ou seu representante legal no caso das ações penais privadas. Ele vai colher os elementos necessários para um laço probatório mínimo. Esse laço probatório mínimo é o que nós chamamos de justa causa. É o que vai justificar ali, né, a propositura, né, de uma ação penal, tá? Então ele tem essa função de preservar, né, os direitos ali do investigado e também tem essa função preparatória aí para uma futura ação penal. O valor probatório do inquérito. Gente, nós falamos que o valor probatório do inquérito é relativo. Porque o juiz, ao sentenciar, né, ao condenar, ele não poderá fazer com base exclusivamente nos elementos do inquérito policial. O artigo 155 fala o seguinte, ó, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ou seja, o juiz ao condenar, ele não pode fundamentar sua condenação com base exclusivamente no inquérito. Por quê? O que foi produzido no inquérito não teve, né, contraditório e ampla defesa. Por quê? O inquérito ele é inquisitório. Dizer que o inquérito policial é inquisitório é dizer que não há a presença de contraditório e de ampla defesa no curso do inquérito policial. Então, durante as investigações, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Esse contraditório, essa ampla defesa vai ser posteriormente, na fase judicial. Só que o artigo 155, ele faz uma ressalva. Olha só, o juiz formará sua convicção, né, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, se for provas cautelares, não repetíveis e antecipadas produzidas ali no inquérito, ele pode sim fundamentar. E o que são essas provas? Gente, olha só, provas cautelares. As provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo. Então, a interceptação telefônica, ela é um exemplo de uma prova cautelar. Porque aquela prova, ela pode desaparecer, né, em razão ali do tempo transcorrido, tá? A prova não repetível é aquela que, uma vez coletada ou produzida,
não consegue novamente, tá? Não tem como repetir, não tem como fazer isso novamente, porque desaparece, a fonte probatória, ela some, ou ela é destruída, ou ela simplesmente desaparece, como, por exemplo, o laudo de exame de lesões corporais. Então, aquela lesão, né, vamos supor que tem um hematoma. Aquele hematoma, ele tem um prazo de validade. Então, essa prova, ela é não repetível, porque ela vai ser produzida em um determinado momento e depois aquele hematoma desaparece. Não tem como ela ser produzida novamente. Então, nós falamos que ela é uma prova não repetível. E temos as provas antecipadas. As provas antecipadas, elas são produzidas em momento processual distinto, diferente daquele que seria legalmente previsto. Oitiva antecipada de testemunha. Olha só, as testemunhas, elas são ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento, lá na fase judicial. Só que vamos supor que tem uma testemunha chave ali para aquele caso e ela está com uma doença terminal. Quando for ocorrer essa audiência de instrução, tem um sério risco dela não estar mais viva. Então, essa oitiva vai ser antecipada, tá? Por isso que nós chamamos de prova antecipada. Essa testemunha vai ser ouvida antes, porque há um risco ali, né, iminente de morte, ok? Então, se for com base nessas provas, o juiz, ele pode, tá? Ele pode aí condenar e fundamentar essa condenação. Mas se for essas provas. Agora, os elementos exclusivos, né, do inquérito não envolve prova cautelar não repetível e antecipada, não, tá certo? Então, por isso nós dizemos que o inquérito possui um valor relativo. As características aqui do inquérito policial. Primeira característica, ele é escrito. Por que que ele é escrito? Ele tem que ser documentado, gente. Ele vai ser documentado ali, né? Vai ser colocado numa pasta e documentado. Nós temos isso, inclusive, no artigo 9º. Olha só. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então, o inquérito, ele é o quê? Ele é escrito, tá? O inquérito policial, ele será escrito, ele será documentado. Vai ser tudo ali documentado. Ele vai ser também dispensável. Ele é dispensável. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ter, tá? Nem sempre nós vamos ter inquérito policial aí antes da ação penal. Se houver uma forma ali, como demonstrar a justa causa, né, o laço probatório que vai embasar a propositura de uma ação penal, ele pode ser dispensável. Isso está no artigo 39, parágrafo 5º aí do Código de Processo Penal. Olha só, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Vamos supor que a vítima vá até o Ministério Público e já leve ali tudo que é necessário, né? Tudo que é necessário para que o membro do Ministério Público ingresse em juízo. Não vai precisar de um inquérito para isso, porque o membro ali do Ministério Público, o promotor de justiça, já está munido, né, de todos os documentos, tá? Todos os elementos ali que ele precisa para dar início àquela ação penal. Então, nesse caso, o inquérito ele vai ser dispensável. Então, ó, primeira característica, ele é escrito. Segunda característica, ele é dispensável. A terceira característica é que ele é sigiloso. E esse sigilo ele é necessário tanto para a elucidação do fato, né? Porque se não tiver um sigilo ali do rumo que as investigações estão tomando, isso prejudica, né, a elucidação do fato. E também para proteger o interesse da sociedade. Porque vejam só, o inquérito policial, ele pode simplesmente ser devastador na vida dos envolvidos, tá? Ele pode causar, né, danos irreparáveis, né, aos envolvidos, tanto ao investigado quanto à vítima. Então, esse sigilo é necessário tanto para a elucidação do fato quanto para o interesse da sociedade. Então, o inquérito será sigiloso. Só que esse sigilo, ele não se estenderá, né, ao defensor do investigado, desde que os elementos já estejam ali documentados. Óbvio que, se tiver alguma diligência em andamento, como uma interceptação telefônica, por exemplo,
o defensor do investigado não terá acesso a essa informação porque isso frustraria, né, a finalidade da interceptação telefônica. Mas tudo aquilo que já está documentado, que já está finalizado e documentado, o defensor tem direito, tá, de acesso. Então, esse sigilo, né, para o defensor ali, tem essa ressalva. Ele tem acesso ao que já foi documentado, mas não às diligências em andamento. Inclusive, esse é um entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal através da súmula 14, tá certo? Ele vai ser inquisitivo. Ó, o inquérito policial é um procedimento inquisitorial, né? Porque não tem aí contraditório e ampla defesa. Eu mencionei isso, né, logo aqui no início da nossa aula. Ele vai ser discricionário. Por quê? Ao contrário da fase judicial em que há ali todo um procedimento a ser seguido, nas investigações, ela é conduzida de acordo com o caso concreto, de acordo com a infração que está sendo investigada, tá? Então, não há ali uma receita de bolo, ó, a investigação vai ser assim, isso assim, assim, assim. Não, tá? Não é engessado, como é o procedimento judicial, né? Que tem que ser obedecida cada fase, porque isso pode levar até a anulação do processo. Aqui nas investigações, não, ela é discricionária. A autoridade policial é que vai ver ali, né? Vai fazer um juízo de oportunidade e conveniência para ver quais são as melhores diligências a serem realizadas de acordo, né, com o fato. Ele é oficial porque incumbe ao delegado de polícia a presidência do inquérito. Então, o inquérito, ele fica a cargo do órgão oficial do Estado, né? Nos termos aí do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, combinado com o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. Então, o inquérito, ele é privativo da autoridade policial, inquérito policial, privativo da autoridade policial, né? No âmbito da União, aí vai ser a Polícia Federal, e no âmbito dos estados, a Polícia Civil. Ele será oficioso, salvo nas hipóteses de crime de ação penal pública condicionada à representação. O que é oficioso? Ele é instaurado de ofício. Então, quando a autoridade policial ela toma conhecimento de que um crime ocorreu, se esse crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito é instaurado de ofício, não precisa de provocação da vítima ou de quem o represente. Agora, nas hipóteses de crime de ação penal pública condicionada à representação e nos delitos de ação penal privada, o inquérito ele somente vai ser instaurado ele somente vai ser instaurado mediante provocação aí, né? Representação ou requerimento da vítima, beleza? Ele é indisponível. Não confunda a indisponibilidade com a dispensabilidade, tá? A dispensabilidade, o inquérito ele pode ser dispensado, nem sempre nós teremos inquérito. Por quê? Se o titular da ação penal já tiver tudo que ele precisa ali, né? Todos os elementos necessários que formem a justa causa para ele ingressar em juízo, ele dispensa o inquérito. A indisponibilidade está ligada ao arquivamento. A autoridade policial, o delegado, ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito. O arquivamento acontece, né, entre o Ministério Público ali e o juiz, tá certo? A autoridade policial, não. Isso aqui não, esse fato aqui, não, essa pessoa, esse investigado não é o autor, não pode arquivar. O delegado de polícia, a autoridade policial, não pode fazer isso. Ele é indisponível, porque, segundo o artigo 17, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. E aqui nós temos as características do inquérito policial, ó. E aí nós temos esse mnemônico, né? Sei doido, ó. Sigiloso, escrito, indisponível, discricionário, oficial, inquisitivo, dispensável e oficioso, tá certo? Então, ó, sei doido, beleza? Classificação das notícias crimes, ó. Então, a notícia crimes, ela é a forma pela qual, né, o conhecimento ali que um crime ocorreu chega até a autoridade policial, né? Então, pode ser de diversas formas. Então, essas são as chamadas notícias crimes. A primeira delas é a notícia crime de cognição imediata ou espontânea.
Então, nessa espécie aqui de notícia crimes, a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso por meio de suas atividades rotineiras. Então, exemplo, a autoridade policial toma conhecimento da prática de um crime por meio da imprensa. Quando a imprensa noticia, né, que um crime ocorreu, a autoridade policial, vendo aquilo ali, ela tomou conhecimento através das suas práticas rotineiras, tá? Suas atividades rotineiras. Nós falamos, então, que é uma notícia crime de cognição imediata ou espontânea. Da mesma forma, né? Você está andando ali na rua e se depara com a ocorrência de um crime, certo? Então, através ali, né, de atividades rotineiras. É uma notícia crime de cognição imediata ou espontânea. Notícia crime de cognição mediata ou provocada. Desculpa, a autoridade policial toma conhecimento da infração penal por meio de um documento escrito. Então, aqui, na notícia crime de cognição mediata ou provocada, vai chegar um documento escrito, né? Como, por exemplo, aqui, a requisição do ministro da Justiça até a autoridade policial para que ela, né, instaure ali o inquérito, tá? Então, ele é provocado, não é espontâneo, como na notícia crime de cognição imediata. Notícia crime de cognição coercitiva. Gente, aqui a autoridade policial vai tomar conhecimento da infração penal por meio de apresentação de algum preso, né, em flagrante. Então, quando a polícia, né, militar, né, prende, captura ali o indivíduo em flagrante e o conduz até a delegacia perante a autoridade policial, e naquele momento a autoridade policial toma conhecimento de que um crime ocorreu, nós chamamos isso de notícia crime de cognição coercitiva. Então, falou de prisão em flagrante, notícia crime de cognição coercitiva. Agora essa daqui, olha, notícia crimes inqualificada, também chamada de apócrifa. Apócrifa, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Notícia crimes inqualificada ou apócrifa. A autoridade policial, né, toma conhecimento ali da infração penal por meio de uma denúncia anônima. Então, notícia crimes inqualificada ou apócrifa é a denúncia anônima. Delácio criminis, né? Nós temos duas espécies de delácio criminis. A primeira é postulatória, é a própria representação do ofendido nas ações penais condicionadas à representação. E temos a delácio criminis simples, que é feita aí por qualquer do povo. Olha o que o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal fala, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então essa é a delácio criminis simples, né, feita por qualquer do povo, e a postulatória é a própria representação do ofendido nas ações penais condicionadas à representação. Olha só, como que o inquérito ele vai ser iniciado? Isso vai depender da modalidade, né, de ação penal, tá? Então, quando o crime for de ação penal pública incondicionada, né? Quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, ou quando ele for de ação penal privada, as formas irão variar. Então, a primeira aqui, ó, de ofício, né? No caso dos crimes de ação penal pública incondicionada. Por força do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial instaura o inquérito, né, de ofício, tá? Então, artigo 5º, ó, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Então, crime de ação penal pública incondicionada não precisa, tá, de qualquer requerimento ou representação aí do ofendido para que o inquérito seja instaurado. Mediante requisição da autoridade judiciária, né, do juiz ou do Ministério Público, ou também requerimento do ofendido ou do seu representante legal, tá? Crimes de ação penal pública condicionada à representação.
Aqui, né, segundo o artigo 5º, parágrafo 4º, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não pode, né, sem ela ser iniciado. Então, aqui, quando a ação penal for pública condicionada, nós temos que ter essa representação. Então, a ação penal pública condicionada, ela é condicionada. Penal pública condicionada. Ela pode ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Se ela for, né, ação penal pública condicionada, somente se houver representação ou requisição é que o inquérito pode ser iniciado, tá certo? E nos crimes de ação penal privada, nós temos que ter o requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente. Então, somente será instaurado o inquérito se houver esse requerimento, né? Seja da vítima ou seja aí, né, do seu representante legal, tá? E por fim aqui, pessoal, nós temos o indiciamento. O que é o indiciamento no inquérito policial? É indicar, né, é atribuir a autoria de uma infração penal a uma determinada pessoa, né? A gente já ouviu falar aí várias vezes, ó, fulano foi indiciado pela morte de ciclano, né? Às vezes a gente escuta isso na mídia e às vezes você fica, o que é indiciamento? Indiciamento é pegar a autoria daquele fato e atribuir a uma pessoa específica, tá? E esse indiciamento também é privativo do delegado de polícia, tá? Lá está na lei 12.830, né? De 2013, ó, o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante a análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar autoria, materialidade e suas circunstâncias. Então, somente a autoridade policial é que pode indiciar. O Ministério Público não pode requerer e nem o juiz, tá? Pode requerer que o delegado indicie alguém. Isso é mediante a análise técnico-jurídica da autoridade policial e não pode ser, né, requisitado aí pelo juiz ou pelo Ministério Público, beleza? Prazo para a conclusão do inquérito. Gente, isso aqui também cai muito em prova, né? Assim como começa, tem que ter um prazo, né, para terminar, porque senão nós teríamos inquéritos que durariam o quê? Anos e anos e anos, né? E isso é ruim, isso é uma insegurança jurídica para o investigado. Olha, se o suspeito estiver preso, o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Caso esteja solto, o prazo será de 30 dias. Só que o pacote anticrime, ele trouxe um dispositivo que, embora esteja suspenso, a eficácia, né, ele não está produzindo efeitos, é importante que a gente saiba. Por quê? O pacote anticrime tem alguns dispositivos, alguns artigos que o STF foi e suspendeu a eficácia, ele não está produzindo efeitos. Mas você precisa saber, porque se você abrir aí o seu Código de Processo Penal, o artigo está lá. Então, a banca ela pode perguntar sim, tá? A respeito dele. Olha aqui. Se o investigado, né, está no artigo 3º-A, parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. O que acontece aqui? O Código de Processo Penal fala que, se o investigado estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito é de 10 dias e nunca houve essa possibilidade de prorrogação desse prazo, até que esse dispositivo aí do juiz das garantias fosse inserido, tá? No ano de 2020 ali, tá? Com o pacote anticrime. E aí, só que esse dispositivo ele não produz efeitos, né? Como eu disse, ele tá suspenso por uma decisão aí do STF. Então, você precisa saber que se a prova te perguntar, o prazo para a conclusão do inquérito policial quando o investigado estiver preso é de 10 dias improrrogáveis, tá certo? Mas você vai falar assim, o pacote anticrime trouxe a possibilidade de prorrogação no caso do investigado preso
do inquérito policial ser prorrogado por mais 15 dias. Também está correto. Então, tudo é a forma como a banca te pergunta. Por isso que você precisa saber dessa informação. Já esse prazo de 30 dias, se o investigado estiver solto, ele pode ser prorrogado, tá? Ele pode ser prorrogado. E aí o juiz, né, é quem vai autorizar aí essa prorrogação. E assim, pessoal, nós terminamos o nosso estudo acerca aí do inquérito policial. Se restou alguma dúvida, né, pode entrar em contato, pode mandar a dúvida lá. Nós estamos aí à disposição para esclarecer. O importante é que você não fique com nenhuma dúvida, tá? Foi uma honra estar aqui e eu aguardo vocês aí para nossa dica de questões, tá? Para nossa super dica de questões. Então, continue com a gente, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e deixe seu like aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!